Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Marcelo Batti, diretor de Finanças e de Relações com Investidores da Suzano. Quero falar sobre os nossos resultados no segundo trimestre desse ano atípico de 2020. Na unidade de celulose, tivemos um volume de vendas robusto, que chegou a 2,8 milhões de toneladas. Além do forte volume, aliamos um desempenho excelente no custo de produção de celulose. Atingimos um custo caixa de produção de R$ 599 por tonelada, praticamente estável em relação ao primeiro trimestre desse ano, mesmo considerando que compramos alguns insumos em dólar para produzir celulose. E como se sabe, o dólar médio subiu 21% em relação ao real nesse segundo trimestre. Ou seja, conseguimos compensar o aumento de valor dos insumos com iniciativas internas de redução de custo. Olhando rapidamente para a trajetória do último ano, temos reduzido sucessivamente o custo caixa de produção, que hoje está 14% inferior ao que estava um ano atrás. No negócio de papel, os efeitos da pandemia foram mais significativos. A demanda por papel para impressão e escrita naturalmente caiu. Com isso, nosso volume de vendas no período totalizou 202 mil toneladas de papel. O desempenho das vendas da Suzano, somando os negócios de celulose e de papel, atingiu 3 milhões de toneladas nesse segundo trimestre de 2020, enquanto a produção total foi de 2,8 milhões de toneladas. A receita líquida de vendas atingiu 8 bilhões de reais, 15% maior que a do primeiro trimestre e 20% maior que no mesmo período do ano passado. Quando analisamos a capacidade de geração de caixa da companhia, medida pelo EBITDA, atingimos 4 bilhões e 200 milhões de reais no trimestre, representando um aumento de 38% sobre o primeiro trimestre desse ano. Tivemos um resultado financeiro contábil negativo de 5,7 bilhões de reais, sendo que desse valor, cerca de 4,9 bilhões, ou seja, 86%, foram decorrentes da atualização contábil do valor da nossa dívida e das operações de hedge, em função da desvalorização cambial de 5% no período. Mas então quer dizer que a Suzano perde dinheiro quando o real se desvaloriza? Não. Um resultado contábil negativo por conta de desvalorização do real frente ao dólar não é obrigatoriamente ruim. E no caso da Suzano, definitivamente não é. Por outro lado, por adotar uma política financeira conservadora que protege a capacidade da empresa gerar caixa em qualquer patamar de câmbio, a Suzano também precisa registrar alguns efeitos contábeis temporariamente negativos. Fechando agora a análise do resultado contábil do trimestre, em função do efeito não caixa dessa desvalorização cambial sobre a dívida, registramos um prejuízo líquido de 2,1 bilhões de reais no período. Terminamos o segundo trimestre com 12,7 bilhões de reais em caixa. Quando olhamos para a dívida líquida, que é a dívida total menos a posição de caixa, encerramos o segundo trimestre com 12,4 bilhões de dólares, com vencimento bem distribuído com prazo médio de 7 anos. Isso significa uma taxa de alavancagem em dólares de 4,7 vezes a nossa geração de caixa. A Suzano é uma empresa global, com ativos muito competitivos, cujo modelo de negócio está baseado em recursos renováveis. É com uma gestão responsável e conservadora, formalizada em políticas financeiras claras e consistentes, que justificamos nossos 96 anos de história e estruturamos o futuro da companhia. Se você quiser entender ainda em mais detalhes o nosso negócio e os resultados trimestrais, visite a área destinada a relações com investidores no website da Suzano. E até o trimestre que vem.